À frente de cada desejo deve-se colocar a questão: que vantagem eu terei se o realizar? Essa frase é de Epicuro e é com ela que eu quero começar esse vídeo de hoje. Essa é uma questão muito importante para se fazer porque, para pensar comigo, das decisões erradas que você teve, das ações que geraram resultados ruins, dos impulsos que de alguma forma te trouxeram algum tipo de problema, seja nas relações ou na vida pessoal, na carreira, esses impulsos, essas decisões, essas ações, essas respostas ou reações que você deu que geraram resultados negativos, elas vieram da razão ou da emoção? Se você parar para pensar comigo, e isso os filósofos antigos já diziam há muito tempo, e é por isso que, por exemplo, um processo terapêutico é um processo onde você entende as suas emoções para pensar sobre elas. Se você parar para pensar comigo, muitas das tuas decisões acertadas vieram da tua tomada de decisão a partir da tua razão, dos pensamentos cognitivos e conscientes sobre as coisas. E muitas das decisões erradas que você teve, que não foram tão positivas, vieram das tuas tomadas de decisão baseadas nas emoções, nos impulsos, nos sentimentos, nas reações não racionais. O que isso prova pra gente? Isso prova pra gente que o nosso córtex pré-frontal, que é essa área do nosso cérebro responsável por muito do nosso freio, da nossa capacidade de raciocínio, da nossa capacidade de botar filtro nas coisas da vida, é fundamental que a gente cada vez mais tenha contato e treine essa capacidade de pensar antes de agir, de raciocinar, de entender o desejo que eu estou tendo, e aquele desejo, aquele impulso, aquela vontade não pode tomar a decisão por mim. Eu preciso refletir sobre aquilo e entender que vantagem eu terei se eu não fizer isso. Um dos componentes fundamentais da maturidade, para a gente dizer se alguém é maduro, se uma pessoa é madura emocionalmente, inclusive, é a capacidade de adiar recompensas. Ou seja, colocar a razão, os valores, os objetivos, a visão de médio a longo prazo acima do desejo de recompensas imediatas, sabe? Daquilo que você quer viver naquele momento. Disciplina é isso, disciplina é a capacidade, você sabe, você já deve ter visto isso em vários lugares por aí, vários vídeos falando sobre isso. Disciplina é a capacidade de você não fazer agora o que você quer para você receber lá na frente algo que você quer mais. Disciplina é a capacidade de agir com consciência e racionalidade para dizer não para algumas coisas agora, sabendo que lá na frente você vai receber algo que vale muito mais a pena. E eu sempre digo isso para os meus alunos nos cursos, nas aulas, nas mentorias, é preciso entender o quanto que fazer o que você está desejando agora vai gerar de alguma forma algo negativo lá na frente. E o quanto que fazer o que precisa ser feito, se comportar da forma que o seu objetivo pede de você, que você precisa se comportar, se você olhar lá na frente, qual é o resultado que você vai ter? Esses dias eu postei no meu Instagram a seguinte pergunta: o que você está fazendo agora vai fazer você se arrepender lá na frente? O que, quando você olhar, quando você estiver lá na frente, no teu leito de morte, por exemplo, você vai querer olhar para trás e vai olhar os comportamentos que você está tendo hoje. E você vai pensar lá na frente, poxa, eu devia ter feito diferente, eu devia ter agido diferente, eu devia ter tido outra postura, eu devia ter me comportado de forma diferente. Se você olhar lá da frente, do teu leito de morte, e você vai morrer, você precisa se lembrar disso todos os dias. Você está todos os dias se aproximando um pouco mais do fim da tua vida. Não sei qual é a tua crença, não sei o que você pensa que tem depois da morte. Mas é preciso lembrar que a morte é uma das poucas certezas que você tem na vida. E ela está chegando. Um dia a mais é, na verdade, um dia a menos. Então, se projeta lá para frente, para o teu leito de morte, com a tua família ao teu redor, se for o caso, do jeito que fizer mais sentido para você. Mas se você olhar lá da frente para hoje, você vai se arrepender de não ter se comportado hoje de forma diferente? Essa é uma pergunta a ser feita. A gente precisa sempre entender que a vida não é só o agora. Que o que fazemos agora está plantando algo que a gente vai colher lá na frente. Você sabe disso. O que você está fazendo agora vai fazer você colher o que ali na frente? Mas muito mais importante do que isso, a gente precisa lembrar que a nossa vida é uma só. E se ela é uma só, a gente precisa descobrir, como diz Sêneca, enquanto viver, continue aprendendo a como viver. Se a vida é uma só,
a gente precisa descobrir a melhor forma de viver essa vida. O que faz mais sentido para você, no sentido de que você vai se sentir melhor consigo mesmo. Porque essa é uma das piores sensações. É você olhar para você e você não estar satisfeito contigo. É você olhar para o espelho e você não gostar do que está vendo. Não só o físico também, porque o físico também é importante, estética e tudo mais. Mas moralmente falando. Quando você olha para você está satisfeito com o que você está vendo? Nos momentos em que não tem ninguém te vendo. Quando você está sozinho ou sozinha. Você está se comportando de uma forma que você não teria vergonha se alguém visse? Os comportamentos que você está tendo nos bastidores, eles são comportamentos que você teria vergonha de que alguém que você ama visse você tendo? Se sim, talvez seja na hora de você refletir que tipo de comportamento é esse que você não pode mais ter. Jordan Peterson, ele nos ensina o seguinte. Jordan Peterson, inclusive, é um grande psicólogo, um grande pensador, filósofo, e eu recomendo demais os livros dele. Não são necessariamente livros fáceis de ler, mas tem muita coisa boa e sim fácil dentro dos livros, porque ele mistura uma complexidade psicológica e terapêutica com reflexões sobre a vida, e é muito bom. Tem um livro dele que é 12 Regras da Vida, 12 Regras para a Vida, que está bem aqui, ó, esse branquinho aqui que eu estou apontando bem aqui, ó. 12 regras para a vida. Pode começar com ele, vale a pena demais. E Jordan Peterson diz o seguinte: não pratique aquilo que você não quer se tornar. A gente costuma dizer muito, já virou clichê, nós somos consequência daquilo que fazemos com frequência. Mas muito além de fazer aquilo que deve ser feito para chegar onde a gente quer, a gente precisa também lembrar de não fazer aquilo que nos atrasa, que faz com que a gente se desconecte da identidade que a gente quer ter, que faz com que a gente olhe para a gente e não tenha orgulho ou admiração. Ou mais, pior ainda, que tenha vergonha se alguém que a gente ama vir a gente fazendo. Não se comporte de acordo com a pessoa que você não quer ser. Se comporte de acordo com a pessoa que você quer se tornar. E isso, tanto fazendo as coisas que precisam ser feitas, como não fazendo aquilo que você não quer se tornar. Então essa era a reflexão desse vídeo de hoje. Diante dos desejos, se pergunte: que vantagem eu terei ao fazer e que vantagem eu terei ao não fazer? Isso é fundamental. É preciso treinar a nossa racionalidade, a nossa capacidade de autocontrole, nossa inteligência emocional, a capacidade de mandar em si mesmo, a capacidade de vencer a si mesmo. Como disse Santo Inácio de Loyola, a vitória mais bonita de ser vista é a vitória contra si mesmo. É a vitória contra aquela sombra que existe aqui dentro, que fica fazendo você ter comportamentos que você sabe que não estão te fazendo bem. Então é preciso entender e olhar para esses desejos, essas vontades, esses anseios que fazem com que você se comporte de forma impulsiva, que depois você se arrependa e que vão acumulando em você uma quantidade de consequências que não estão te ajudando a se tornar a pessoa que você quer. Cada vez que você tem um comportamento, você vai adicionando como se fosse um tijolinho na sua identidade e nos resultados que você vai tendo na tua vida. E você vai construindo algo cada vez mais sólido com a repetição de comportamentos. E além de construir algo cada vez mais sólido, não só na tua identidade, na tua moral, na tua vida, mas também nos circuitos neuronais do teu cérebro. Você vai ensinando o teu cérebro sobre o que é aquilo que é melhor, mais fácil, e quanto mais ele repete uma determinada forma de pensamento ou de comportamento, mais fácil fica de repetir aquilo e mais difícil fica de não repetir, de fazer outra coisa. Porque você vai solidificando. Nosso cérebro ele funciona por hábitos. Ele é um sistema modulado para que você crie hábitos para que cada vez mais ele gaste menos energia com aquilo que você faz com frequência. Então, quanto mais coisas você faz com frequência, mais o cérebro entende que aquilo ali é algo que você quer fazer com mais frequência, de forma mais fácil e gastando menos energia. E aí ele cria hábitos. E os hábitos são de comportamento, de pensamento, de fala, hábitos no teu ambiente, hábitos na tua rotina, no teu jeito de viver. Tudo isso é hábito. Você vai ensinando para o teu cérebro como é a forma que você quer que ele funcione, a partir das tuas repetições. Então, é muito importante que você comece a identificar as emoções, os desejos, os sentimentos, as vontades, os impulsos e comece a agir de forma racional sobre eles, se perguntando: que vantagens eu terei se eu não fizer isso? E se você quer aprender um pouco mais sobre fortalecimento emocional, como não se sabotar, como conseguir desenvolver uma mentalidade forte e disciplinada, clica no link aqui embaixo e conheça o método Agir. É o meu método para te ensinar muito mais do que eu passei aqui nesse vídeo hoje, sobre como ter uma postura que você vai ter orgulho e admiração sobre você mesmo.
Isso era o que eu queria trazer de reflexão para você hoje. Fez sentido o que eu falei? Gostou do vídeo? Te ajudou de alguma forma? Então comenta aqui embaixo. Dessa forma eu vou sabendo o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que faz sentido, o que não faz sentido. Curte, compartilha esse vídeo, comenta, clica no link aqui embaixo, faz aquilo que fizer sentido para você. Se você não se inscreveu, se inscreva e no próximo vídeo a gente se vê. Que a força esteja com você e até a próxima.